discípulos estavam perplexos, tristes, acabrunhados, entristecidos, sem norte, sem onde olhar. Para onde eles vinham, eles só conseguiam se lembrar lá do Calvário. O mestre que fazia milagres, que conseguia atrair multidões, que conseguia fazer com que aqueles que estavam mortos ressuscitassem, agora estava preso no madeiro, sozinho. E até fazendo menção ao Salmo 22, até o seu próprio pai tinha o abandonado. E aquela imagem estava muito fixa nos olhos dos discípulos, na mente dos discípulos, no coração dos discípulos. Tanto é que, se você for para o Evangelho segundo escreveu o evangelista Lucas, lá no capítulo 24, a Bíblia vai falar sobre os discípulos de Emaús e a conversa que eles estão tendo no outro dia. É uma conversa após a ressurreição de Jesus. É uma conversa tão entristecedora que eles estão acabrunhados, tão tristes. E eles estão indo para uma cidade que se chama Emaús, que diz que tem a sua tradução como águas que curam. E eles, na verdade, estavam tão tristes que eles iam falando das coisas que tinham se passado. E de repente a Bíblia diz que Jesus chega perto deles. E eles começam a despejar toda a dor, mágoa que eles estavam sentindo. Aí a Bíblia diz, nesse texto aqui do capítulo 28, começa no primeiro versículo, falando sobre a ressurreição do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aleluia, glória a Deus. E aí a Bíblia fala sobre esse ambiente. E alguns ainda não acreditavam que Jesus estava ressurreto. A gente acabou de ler, e diz aqui no versículo 16 que os 11 partiram lá para o monte de Jesus, tinha designado, e quando viram Jesus o adoraram, mas alguns ainda duvidaram. Duvidaram. Aí Jesus se aproximou e falou dizendo: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Louvado seja o nome de Jesus. Depois que ele diz isso, ele começa a comissionar os seus discípulos outra vez. Se antes de morrer ele disse: onde tiver um ou dois ou três reunidos em meu nome, eu estarei presente. Quando ele morreu, ele disse: ei, que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Louvado seja o nome de Jesus. E a primeira coisa que ele diz, depois de se apresentar e falar para aqueles que estavam duvidando que ele estava vivo, foi dizer assim: portanto, vão. E eu queria dar um tema a essa mensagem, dizer que as características do comissionado daqueles que são discípulos. E a primeira característica que a gente vê para todo aquele que é chamado ou que é arregimentado para ser um discípulo de Jesus, é uma ordem que vem direta do trono de Deus. É uma ordem que vem direta do Rei dos Reis. É uma comissão que não foi o pastor Davi que me chamou, não foi o pastor Jonatas que me chamou, não foi o pastor Ailton, pastor Hernandes Dias Lopes, pastor Silas Malafaia, ou nenhum dos grandes homens de Deus que um dia já pisaram a terra. Mas quem comissiona a todo aquele que é chamado discípulo
discípulo é o próprio Jesus de Nazaré. Louvado seja o nome de Jesus. Ele é aquele que chama. Ele é aquele que diz: vá. E não vá de todo jeito. Louvado seja o nome de Jesus. A primeira característica de um discípulo, querido e amado irmão, é ter sido comissionado por Jesus. Não entre para ser discípulo se o Senhor não te convocou. Não entre para ser discípulo se o Senhor não te arregimentou, não colocou uma patente, não separou e disse: vá. Para ser discípulo tem que ter um chamamento do Senhor. Louvado seja o nome de Jesus. Não entre não, meu irmão. Eu posso me aventurar a ser professor. Eu posso me aventurar a ser um político. Eu posso me aventurar a ser um motoqueiro, um motorista, um cientista ou qualquer outra profissão que eu achar por mim me capacitar e ir. Mas para ser discípulo, irmão, alguém de uma patente muito hegemônica, muito alta, muito excelsa, majestosa, grande e poderosa, tem que me comissionar e dizer: vá. E assim ele chega. Porque a gente tem que entender que os discípulos estavam tristes, irmão. Aqueles que eram simples pescadores, agora andavam por aí, tremulando a bandeira do Evangelho e sendo embaixador do Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Mas de repente parece que o sonho se esvai. Parece que vira utopia. História da carochinha. Não tem mais sentido de ser. Aí Jesus não manda anjo, não manda secretário, não manda ninguém. Vai lá, aparece. Talvez ele tenha até dito até o próprio Pai: Pai, só vai funcionar se eu for lá, Pai. Porque aí quando eles me virem, eles vão se animar, renovar as forças. E assim vamos, Pai. A primeira coisa, irmãos, que a gente vê quando Deus comissiona um discípulo é ter uma ordenância dele. Glória a Deus. Vá. Glória a Jesus. Quando Moisés morreu, Josué estava triste, não tinha mais direção. Deus chegou e chamou Josué. Vê se ele mandou alguém falar para Josué. Ele foi lá falar diretamente com Josué. Ele disse: Josué, ser forte. Ser forte. Aí, anima, Josué, te anima. Ele ainda está meio assim, meio bambo. Aí no versículo 9 ele diz: eu não te mandei, eu. Esforça-te, tem de bom ânimo. Não pasme, nem te espante. Porque o Senhor, teu Deus, é contigo para onde quer que andares. Deus, ele vai lá, irmão. Comissiona aquele que é discípulo e diz: vá. Sou eu que estou chamando. Segunda característica
comissionado de Deus. É que Deus, Ele dá um campo grande de trabalho. Deus, é interessante esse texto, quando o presbítero Sandro mandou esse texto para mim, eu estava escrevendo. Foi à noite, eu estava no meu trabalho, todo mundo tinha saído, eu fiquei até quase meia-noite escrevendo, porque eu estou escrevendo sobre os encontros de Jesus. E aí eu estava escrevendo acerca dele, e de repente ele manda essa mensagem. Quando eu olho esse texto, eu digo, amém. Aí eu vou olhar o texto e eu fico abismado, boquiaberto, porque as entrelinhas do texto são tão pormenorizadas que se a gente olhar com os nossos olhos naturais, a gente não consegue ver. Mas quando o Espírito Santo de Deus, Ele revela, Ele ilumina, Ele abre, a gente começa a ver o que a maioria não consegue ver. E aí, Jesus, Ele chega e dá uma ordem. Mas além de dar uma ordem, Jesus, Ele mostra todo o tamanho do empreendimento. Eu só lembro de Adão. Deus faz o Éden, convoca Adão, de olha, tu pode comer de tudo aqui. Aleluia. Como é Deus, eu quero saber onde é que é o meu limite. Tu tá vendo, Adão, tudo é para tu comer. Manda, desmanda, gerencia, chama os animais em revista, coloca assim de assim, começa a dar um nome. E Adão vai dizendo, esse aqui vai ser esse, daqui vai ser esse, vai ser esse. Deus comissiona os seus discípulos e mostra o tamanho do empreendimento. E qual é o tamanho do empreendimento? Vamos ler o texto? Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações. O mundo é para vocês ganharem. Onde tiver aquele que não conhece a verdade, aquele é um lugar para você determinar um quartel-general do reino de Deus. Aleluia. Onde tiver alguém que precisa de uma palavra, um aflito, um doente, um desesperado, um sem norte, desencaminhado, neste lugar, uma cracolândia, ali é o tamanho do empreendimento que eu tenho para vocês. Vai em frente. A gente vai ver isso lá em Atos 2. Mas recebereis poder para seres minhas testemunhas. E ele vai dizer lá em Marcos 16: ide para todo mundo e pregai o Evangelho. Vocês estão entendendo o tamanho do empreendimento? O peso que há sobre cada lapela dessa que vocês estão usando, sobre cada ombro e ombreira de cada paletó que está aqui. O empreendimento é grande, porque o nosso Deus é grande, irmão. Mas outra característica que Ele dá, por conta do tempo que já foi, é que, além de dar uma ordem, de todo aquele que tem a característica de ser um discípulo do Senhor, recebe uma ordem de Deus, é mostrado a ele o campo de trabalho, também é dado a ele e explicado a ele com qual autoridade ele vai. Leia o texto. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações. Mas vocês vão sozinhos? Alguém poderia olhar para Jesus e dizer assim: mas Jesus, eu vou com que autoridade? Eu vou como? Aí ele diz: batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.
O segredo é que está na origem desta palavra. Quando Jesus diz: tudo o que me pedires ou pedirem ao Pai em meu, a gente não entende porque às vezes a gente não conhece cultura ou história. Mas lá no mundo grego, quando nós tínhamos uma escritura, toda a escritura que existia, que era repassada no cartório para outra pessoa, embaixo tinha uma expressão, e a expressão dizia: esto onoma, ou seja, em nome de. Deus estava dando uma procuração para os seus discípulos, e embaixo estava dizendo: esto onoma do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Vocês têm uma ordem, têm um campo para trabalhar, e onde chegar, se alguém perguntar em que autoridade vos é dada, você vai dizer: é no nome do Pai, é no nome do Filho e é no nome do Espírito Santo de Deus. Louvado seja o nome de Jesus. Aleluia. Esta é a grande sacada. Não é no nome do evangelista Davi, porque é fraco. Não é no nome do presbítero Cleito, porque é mais fraco ainda. Mas é no nome de quem me comissionou. É no nome de quem me arregimentou. É no nome que está lá no trono, e que o trono dele não é abalado, e que dura de eternidade a eternidade. Outra característica daquele que é comissionado por Deus: Deus dá uma ordem, comissiona. Deus mostra o campo de trabalho, o tamanho do empreendimento, mas Jesus dá a autoridade necessária. Depois ele dá a ferramenta. Ele diz assim: olha, portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas que eu tenho ordenado a você. Ele olha e diz: existe uma palavra para ser dita. Existe uma ferramenta que não pode se apartar da tua boca. Toda palavra que eu falar, é esta palavra que vai ser dita lá fora. Não é o que eu penso, não é o que eu imagino, não é o que eu estudo, mas é o que a Bíblia diz. Presta atenção, guarda esta palavra, guarda tudo que é ordenado. A Bíblia vai dizer, em dado momento que Jesus comissiona e diz: olha, Deus, o Espírito vai vos lembrar das palavras que terão que ser ditas. Aleluia. A Bíblia vai dizer lá no Salmo 119, versículo 111, se eu não me engano: guardei a tua palavra no meu coração, para não pecar contra ti. No mesmo Salmo 119 ele vai dizer o quê? Luz para o meu caminho é a tua palavra, lâmpada para os meus pés. Deus, ele nos comissiona, comissionaram vocês, todos vocês, ele comissionou todos vocês, além de dar uma ordem, além de mostrar o campo de trabalho, além de dar uma autoridade, ele dá uma arma correta para vocês trabalharem. Mas eu queria gastar um pouquinho de tempo no que eu verdadeiramente queria pregar, porque até então seria título de só introdução que eu falei. O grande diferencial, irmãos, desse comissionamento está no versículo 20. Ensinando-os a guardar todas as coisas que tenho ordenado a vocês. Eis que estou com vocês todos os dias, até o fim.
Jesus, Ele dá uma ordem, Ele chama a cada um, Ele mostra o tamanho do empreendimento, Ele dá a autoridade, Ele dá a ferramenta, mas Ele também sabe que no meio dessa empreitada, qualquer um vai entristecer, qualquer um vai ficar com os braços frágeis em algum momento, o suor vai chegar, e aí Ele dá o combustível para continuar, Ele dá o alimento, porque Ele vai dizer: estou convosco, eu não vos deixarei sozinho. A presença do Senhor, irmãos, é o que vocês mais precisam nos tempos de hoje. A presença do Senhor é o que nós, como cristãos, mais precisamos nesse mundo tão pós-moderno. Nesse mundo onde tudo é feito para tirar Deus, para matar Deus. Existe até o grande filósofo Nietzsche que declarou a morte de Deus e que seguiu-se grandes clássicos da ficção. Deus não está morto, 1, 2, 3, para provar que Deus existe. Quando só de olhar para a terra, só de olhar para os céus, só para acordar de manhã e escutar as notas musicais do vento e dos pássaros entoando seu alarido mais lindo, eu já tenho ciência da presença e da verdadeira realidade da existência de Deus. Mas nesse período tão difícil, o que é mais importante para vocês é sempre reavivar que Jesus Cristo está vivo. Esses discípulos estavam vindo de uma situação de Jesus parecia ainda estar morto, mas Jesus apareceu para reavivar a fé deles. E Ele disse: olha, além de reavivar a fé de vocês, eu estarei convosco. E é necessário a gente ter uma certeza, ou pelo menos duas questões dentro dessa certeza da presença de Deus. A primeira, peça a Deus para que tudo em que você coloque a mão, a presença de Deus seja manifestada. O discípulo precisa disso. O discípulo precisa ter a presença de Deus nas atribuições que lhe são confiadas. E quando ele coloca a sua mão, o seu pé, e aquele lugar é abençoado, a gente sabe, tem certeza de que Deus está conosco. E a segunda coisa dentro da presença de Deus é você ter a certeza que Ele está com você. Sabe por quê? Porque aí, irmãos, as verdadeiras características de um cristão são afloradas. Num ambiente onde as pessoas idolatram tantas pessoas, e que grandes nomes são levantados, são esculpidos, são alçados a mais altos degraus, e que às vezes colocam o nome de Deus tão abaixo. A gente precisa ter sensibilidade para escutar a voz de Deus. E uma das características mais fortes de um discípulo é a sensibilidade, irmãos. Porque lembre que Jesus disse: